o governo chinês desapropriava as moradias dessas pessoas, o antigo modo de vida dos chineses antes da explosão de modernismo. E aqui você senta, relaxa um pouquinho e curte a decoração, que está bem bacana. Prova que as igrejas católicas continuam existindo aqui na China, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal do Alex Carioca. Ainda estamos aqui em Pequim e essa cidade, obviamente, merece vários vídeos, porque Pequim é uma cidade muito grande e realmente leva tempo para descobrir. Eu acho que é um daqueles lugares que, mesmo se você morar aqui anos, você não vai ter descoberto todas as atrações da cidade. Mas olha só, aqui eles fizeram um parquezinho para os turistas, ó. É um laguinho com os pedalinhos, tipo antigamente tinha em várias cidades do Brasil. Aqui com alguns palácios com essa arquitetura típica tradicional chinesa. E vários espaços para fast food, para comer, para brincar, para comprar. Realmente o povão aqui em massa visitando, e você aqui pode fazer o que você quiser, andar de pedalinho, sentar, tomar um café. Super bacana esse espaço aqui, mas nós estamos andando em direção a uma das atrações aqui da cidade, que é a Torre do Tambor. Então vamos nos encaminhando para lá. E vamos provar agora um bolinho de carne aqui da China, galera. Olha aí. Que é? É gostoso, é tipo um folheado com recheio de carne moída. Recomendo você provar aí, ó. Se você vier aqui, assim que se chama, ó. Doornail Beef Pies. Isso aqui tudo, galera, é o que se chamavam antes de hutong. Hutong antigamente eram as habitações típicas dos chineses. No tempo que a China ainda era um país bastante subdesenvolvido, mas aí ficou famosa a situação em que o governo chinês desapropriava as moradias dessas pessoas de maneira a conseguir desenvolver as cidades. Então, casinhas como essas aqui eram derrubadas para construir os arranha-céus que nós vemos hoje em dia. Então, algumas delas, como essa daqui, foram preservadas para mostrar para as pessoas como era o antigo modo de vida dos chineses antes da explosão de modernismo e civilização que você vê hoje em dia nas cidades chinesas. Então, ó, isso aqui é um hutong. É típico de Pequim. Eram casinhas aqui, essas aqui já estão um pouco mais incrementadas, porque isso aqui não é o real. Essa aqui é aquela feita para turista, né? Mas se você viu aí eu andando no beco anteriormente nesse vídeo, você vai ter visto alguns hutongs também. Os verdadeiros hutongs de Pequim. E aqui temos então a Torre do Tambor e a Torre do Sino, que fica ali atrás. Eu vou mostrar agora para vocês. Ali, ó. Então essas edificações aqui foram erigidas em 1200 e alguma coisa, século 13, e elas tiveram várias finalidades: edifício governamental, escola de música. Ultimamente, antes da chegada do atual regime, elas foram usadas para medição do tempo. Então aqui está, pessoal, a Torre do Tambor. Só na minha pesquisa eu não confirmei por que tem esse nome, mas imagino que esteja relacionado com o passado como escola de música. Então esse aqui é um dos monumentos principais aqui do eixo da parte turística aqui de Pequim. E nós achamos aqui um dos hutongs de Beijing essa cafeteria super bacana, cheia de decoração legal.
ali um incenso, ó. E o que tem de especial aqui? O que tem de especial é que é bastante difícil você encontrar café em Pequim. Pelo menos em Pequim, não sei no resto da China. Mas aqui nós temos, ó, um belo de um cafezão. Não foi barato, foi 25 dinheiros. Dá mais ou menos uns quase 3 euros. Esse é o preço mais ou menos de maioria das cidades na Europa, né? E aqui você senta, relaxa um pouquinho e curte a decoração, que tá bem bacana. E aqui em Wanfujing, que é a Rua das Compras, a rua de pedestre somente aqui de Pequim, você acha também, olha só, uma igreja católica. Ela tá fechada, mas prova que as igrejas católicas continuam existindo aqui na China, galera. Olha lá. Pelo que eu andei pesquisando, a maioria dessas igrejas aqui vem dos séculos 17 e 18, quando havia grande presença de missionários católicos da Europa aqui na China. E aqui no centro vamos dando mais uma passadinha na Rua das Compras, a rua de pedestres aqui da cidade de Pequim. E para você que curte os produtos da Apple, eu, por exemplo, eu não compro nada da Apple, mas para você que curte aí, ó, olha o tamanho da loja da Apple que tem aqui na Rua das Compras aqui em Pequim, galera. Aí, ó. E agora eu vou mostrar para vocês um problema aqui que é bastante chatinho aqui na China, é a situação do Wi-Fi grátis, entre aspas. É grátis, mas tem um porém, olha só. Tô aqui, ó. Esse aqui é um shopping enorme aqui em Pequim. E em teoria eles oferecem internet grátis. Mas eles vão ficar pedindo o número do seu celular para mandar um SMS. Por exemplo, na Turquia isso é bastante comum, infelizmente. Mas na Europa não existe isso. Aquele ali era o Wi-Fi do shopping. Esse aqui é o nome do shopping, ó, Beijing APM. Mas tem a opção também de outro Wi-Fi aqui, ó. Por exemplo, aqui a loja da Adidas, ó. A loja da Adidas também tem um Wi-Fi grátis. Mas olha só. Carregando. De novo, o cara fica pedindo o número do seu celular para ficar te mandando spam. Então, pessoal, Wi-Fi grátis aqui na China basicamente não existe. A não ser que você realmente queira comprar um chip local só para usar o número nesses Wi-Fi grátis, ou se você não se incomodar de dar o número do seu celular para ficar recebendo spam da China até pelo resto da vida, quando você for embora do país. Vou mostrar agora para vocês, pessoal, um exemplo de bairro residencial aqui na parte oeste de Pequim. Bem moderno, super bonito. Poderia-se até passar por algumas cidades do Brasil, as que costumam ser limpas, arborizadas. Então é isso aqui que você acha. Uma avenida residencial aqui na parte oeste da cidade de Pequim. Os edifícios não estão nem muito feios. E as flores agora da primavera fazem ainda essa parte aqui mais bonita.
A crise do setor imobiliário na China, explicada de forma simples, começa com a forma como o país decidiu crescer ao longo das últimas décadas. Durante muito tempo, construir prédios foi uma das principais maneiras de impulsionar a economia. Governos locais vendiam terrenos para construtoras, essas construtoras erguiam grandes conjuntos residenciais, e as pessoas compravam apartamentos não só para morar, mas também como forma de investimento, quase como se fosse uma poupança. Nesse ambiente, surgiu a Evergrande Group, que se tornou uma das maiores incorporadoras do país. O modelo de negócio da empresa era relativamente simples, mas arriscado. Ela vendia apartamentos ainda na planta, recebia o dinheiro dos compradores e, ao mesmo tempo, pegava grandes empréstimos para financiar novos projetos. Esse ciclo só funcionava enquanto os preços dos imóveis continuavam subindo e sempre havia novos compradores entrando. Com o tempo, a empresa acumulou uma dívida gigantesca, contando com a ideia de que o crescimento contínuo do mercado resolveria tudo. O problema começou quando o governo chinês decidiu que o nível de endividamento das construtoras estava perigoso demais. Foram criadas regras mais rígidas para limitar quanto essas empresas podiam dever. Quando isso aconteceu, a Evergrande já estava muito exposta e dependia de novos empréstimos para continuar operando. Sem acesso fácil a crédito, ela ficou sem dinheiro para terminar obras e começou a falhar nos pagamentos. Esse foi o início do colapso, por volta de 2021, dentro do contexto mais amplo da crise imobiliária chinesa. Ao mesmo tempo, há sim demolições, mas elas acontecem de forma mais localizada e por razões específicas. Em algumas cidades, prédios antigos, mal planejados ou economicamente inviáveis estão sendo demolidos como parte de reestruturações urbanas. Em outros casos, terrenos com projetos fracassados acabam sendo limpos para dar lugar a novos usos. Porém, isso não ocorre numa escala suficiente para eliminar os chamados mares de edifícios. O problema do excesso de oferta continua existindo. Uma outra resposta importante tem sido a intervenção direta do Estado. Empresas estatais começaram a comprar imóveis não vendidos, muitas vezes com desconto, para tentar reduzir o estoque e dar algum suporte ao mercado. Parte dessas unidades está sendo convertida em habitação social ou outros usos, numa tentativa de reaproveitar o que já foi construído. Ainda assim, esse tipo de medida cobre apenas uma fração do problema total. Enquanto isso, os preços dos imóveis continuam sob pressão. Mesmo em 2026, há quedas anuais relevantes e sinais de que a recuperação será lenta, especialmente fora das grandes cidades. Isso reforça a ideia de que o setor não está passando por uma crise rápida, como a de 2008 nos Estados Unidos, mas sim por um ajuste longo, parecido com o que aconteceu no Japão nos anos 1990. Talvez o ponto mais importante seja que o próprio modelo econômico está mudando. O governo chinês já reconheceu que aquele sistema baseado em construir sempre mais, com muita dívida, chegou ao limite e precisa ser substituído por algo mais estável. Na prática, isso significa menos novos prédios, mais controle sobre o setor e uma tentativa de equilibrar melhor oferta e demanda ao longo do tempo. Em resumo, o que aconteceu foi o encontro de três fatores: um modelo baseado em crescimento contínuo, um nível muito alto de endividamento e uma intervenção do governo que interrompeu esse ciclo. O resultado foi uma crise que expôs algo que já vinha se formando havia anos: a existência de uma quantidade enorme de imóveis, muitos deles vazios ou inacabados, espalhados por diversas regiões do país. Como conclusão, olhando para o momento atual, o que se vê na China não é exatamente um cenário de colapso explosivo com demolições em massa de arranha-céus recém-construídos, mas sim algo mais lento, prolongado e, em certo sentido, mais complexo. Depois do choque inicial causado pelo colapso da Evergrande Group, o setor imobiliário entrou numa espécie de desaceleração longa. Já são vários anos consecutivos de queda em vendas, preços e novos projetos, e muitos analistas consideram que a crise ainda não terminou. O mercado continua com um problema central: há imóveis de mais e compradores de menos, especialmente em cidades menores. Em números gerais, isso significa dezenas de milhões de unidades vazias ou não vendidas acumuladas ao longo dos anos. Isso ajuda a entender por que não há uma onda generalizada de implosões de prédios residenciais novos. Demolir esses edifícios em massa seria, na prática, admitir prejuízos enormes de uma só vez, algo que o governo chinês tem evitado. Em vez disso, a estratégia tem sido mais gradual. Em muitos casos, o que acontece é que projetos inacabados ficam parados por anos, ou são retomados lentamente com apoio estatal, justamente para evitar revolta social de compradores que já pagaram pelos apartamentos. O impacto não ficou restrito a uma única empresa. Outras construtoras seguiam estratégias parecidas, também altamente endividadas e dependentes de um mercado em constante expansão. Quando a Evergrande entrou em crise, a confiança no setor como um todo caiu.
Compradores ficaram mais cautelosos, bancos reduziram o crédito e investidores passaram a evitar o setor imobiliário chinês. Isso criou um efeito em cadeia. Obras foram interrompidas, empresas começaram a enfrentar dificuldades financeiras e milhões de pessoas ficaram esperando por apartamentos que já haviam pago, mas que ainda não estavam prontos. É nesse ponto que entram os chamados mares de arranha-céus residenciais. Durante anos, a construção de imóveis foi tão intensa que muitas cidades acabaram com mais apartamentos do que moradores no curto prazo. Em vários casos, bairros inteiros foram planejados e construídos antes que houvesse gente suficiente para ocupá-los. Além disso, como muitos compravam imóveis apenas como investimento, era comum que unidades ficassem vazias. Esses fenômenos ficaram conhecidos como cidades fantasma. A crise agravou ainda mais essa situação. Com construtoras sem dinheiro, muitos projetos foram simplesmente abandonados no meio da construção. Assim, além de prédios vazios já existentes, surgiram também inúmeros edifícios inacabados. Ao mesmo tempo, a confiança das pessoas em comprar imóveis diminuiu, já que havia o risco real de pagar por algo que talvez nunca fosse entregue. O efeito geral na economia chinesa foi significativo, porque o setor imobiliário representava uma parcela muito grande da atividade econômica do país. Com menos construção, menos investimentos e menos compras, o crescimento desacelerou. Ainda assim, o governo chinês tem tentado evitar um colapso descontrolado, intervindo de forma gradual para estabilizar o setor e concluir projetos inacabados. Você vem aqui e escolhe o bicho que você quer comer. Aí, ó, 8h30. Já tem hordas de turistas aqui. E com esse panorama sobre a crise imobiliária na China, eu vou agradecendo a vocês por terem assistido esse vídeo até o final. Muito obrigado, deixa aí o like e inscrevam-se no canal. Fique aí que tem muito mais coisa bacana sobre a China vindo nessa série. Tchau!